pessoal, estamos iniciando mais um programa Conectar. Eu gostaria neste momento de convidar você a orar comigo. Amado Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e nós realmente queremos aprender da Tua Palavra. Eu oro para que nos dê sabedoria e graça, a fim de que possamos crescer e nos tornarmos cristãos maduros, a fim de proclamar o Evangelho que nos foi entregue pelo Senhor. Oro, Deus, para que abençoe cada vida que está ouvindo esta mensagem hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos ler Mateus capítulo 11. Do verso 1 ao verso 19. O verso 1 ao verso 19 é uma perícope. Talvez você me pergunte, pastor, o que é uma perícope? Perícope é um termo grego que significa cortar ao redor. Então, é uma parte destacada de um texto, para ser analisada e estudada em separado. Diversas Bíblias que nós temos para os nossos estudos, elas já vêm divididas em perícopes, para facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão de um determinado ensino que Jesus quer nos passar, ou que os apóstolos queriam nos passar. Então, uma ideia se inicia normalmente de um versículo, ela termina dentro de um versículo, embora o capítulo continue, muitas de nossas Bíblias fazem essa separação. Então isso é uma perícope, eles já destacam o ensino dentro daquele capítulo, nos facilitando a compreensão de onde aquele ensino começa e de onde ele termina. A perícope, que nós agora estamos destacando para a nossa leitura, ela vai do verso 1 ao verso 19. Mas eu não vou me deter em todos estes versículos hoje. Eu vou tirar alguns versos e conversar com você dentro destes versos, porque esta perícope, estes versos que hoje nós vamos ver, eles têm ensinos profundos e muito complexos, alguns deles de difícil compreensão, e que ainda hoje é muito discutido o que Jesus quis dizer a respeito deles. Portanto, nós vamos começar a nossa leitura, Mateus 11, do verso 1 ao verso 6. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, se refere a João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa passagem nos mostra que João Batista estava numa crise de fé. Todos nós estamos sujeitos a termos uma crise de fé. João estava preso por ordem de Herodes. E ali na prisão, na sua cela, onde ele se encontrava, ele entrou em crise diante a realidade se Jesus de fato era o Messias que ele estava esperando, o Cordeiro de Deus, o libertador aguardado por Israel. Então ele manda que seus discípulos perguntassem a Jesus se de fato era ele.
o esperado, o ungido, o Messias, o Cristo. E Jesus manda dizer a João Batista que os cegos viam, os mancos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e as boas novas eram pregadas aos pobres. Veja, a dúvida de João Batista é respondida por Jesus, afirmando que diversos sinais estavam acontecendo. Estes sinais eram sinais que evidenciavam o Messias, o que mostra que as demais pessoas, mesmo os demais profetas anteriores, eles não realizavam estes sinais como Jesus, porque estes sinais estavam apontando quem era o Messias. Então, todas as vezes que a gente encontra Jesus operando sinais e maravilhas, curando enfermos, expulsando o demônio, fazendo tudo isso que nós lemos nos evangelhos, tudo isso era realizado para confirmar que ele era o Messias. O que dava credibilidade a Jesus que ele era o Messias era a realização destes sinais. E essa é a resposta então que ele manda dar a João Batista. Por isso que você não vê antes de Jesus outras pessoas realizando estes sinais. Tudo isso eram sinais para apontar que Cristo era o Messias. Da mesma forma, Jesus disse a nós que em nome dele nós expulsaríamos demônios, colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Estes sinais iriam nos acompanhar, mas são sinais para apontar Cristo Jesus como Salvador e Messias. E sinais não são coisas que acontecem a toda hora, a todo momento, como muitos por aí querem fazer. Marcam horários de culto do milagre, fazem coisas como se eles pudessem dominar o poder de Deus. Sinais não são para toda hora, para todo momento, da maneira que nós desejamos, mas eles ainda acontecem. E para que eles aconteçam, primeiramente nós precisamos crer nisso. Por isso Jesus diz, todos aqueles que crerem em meu nome, estes sinais acompanharão. Então nós vamos vendo os sinais na medida que nós caminhamos com Deus, que nós cremos, que nós descansamos nele e vamos pregando o evangelho. Sinais vão acontecendo, porque Cristo vai firmando para aqueles que têm muitas vezes a necessidade que ele é o Salvador e o Messias através da realização de sinais, hoje através da sua igreja. Então, a crise de fé de João Batista é respondida através dos sinais que se evidenciavam naqueles dias. O que eu gostaria de destacar aqui é que nós devemos confiar no que Jesus fez por nós e não na nossa fé. O que Jesus está dizendo a João Batista é que ele cresce por causa dos sinais, é que ele pudesse descansar, porque os sinais testificavam que Jesus era o Messias. E é assim que nós devemos também descansar, porque nós, como João Batista, muitas vezes vamos ter crises de fé, e eu tenho certeza que você está me ouvindo, de vez em quando levanta e fica perguntando a si mesmo: será que eu estou certo na minha fé? Será que Jesus é realmente o Messias, o Salvador esperado? Será que a volta de Jesus vai se dar como descreve a Bíblia, os pastores dizem? De repente, pessoas vão sumir. Enfim, muitas vezes
surgem diante de nós crises de fé. A nossa fé, ela sofre essas variações. Tem dia que você está, parece que tão poderoso, cheio de fé, você está pronto, né, para andar sobre as águas, mas tem dia que parece que estamos totalmente abatidos. E não se assuste com isso. Elias, cheio de fé, clamou para que fogo caísse do céu, e fogo caiu e consumiu o sacrifício que ele havia oferecido, e ele havia colocado água, molhado aquele sacrifício com muita água, mas o fogo desceu e consumiu aquele sacrifício da mesma forma. Logo depois dele ter passado por essa experiência, ele entrou numa crise de fé, e ele foi se esconder numa caverna. Mas o bom é sabermos que Deus foi onde ele estava e foi falar com ele naquele lugar. Portanto, ter crise de fé não é algo que a gente deve, eu diria, ficar assustado, né? Nos considerar uma pessoa menor por causa disso. Mas a gente precisa saber agir quando nos encontramos numa crise de nossa própria fé. E aí, a primeira questão que eu queria destacar para você é que você não deve confiar na sua fé, porque a sua fé, ela varia, né? De vez em quando ela está em alta, de vez em quando está em baixo, mas que você deve confiar unicamente na palavra de Jesus Cristo. Nós não podemos confiar na nossa própria fé, nós não podemos colocar a nossa fé na nossa fé. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos colocar a nossa fé inteiramente em Cristo. Mesmo quando eu estou em crise na minha fé, mesmo quando eu entro em dúvidas com relação àquilo que a Bíblia diz, ou mesmo com relação à pessoa de Jesus, eu decido confiar em Jesus e no que Ele fez por mim, independente de como se encontra a minha fé, porque a minha fé está nele, na pessoa dele. Então, quando eu entro em crise, eu devo correr para Jesus e permitir que o Espírito de Deus que em mim habita dissipe qualquer dúvida de mim. Foi o que fez João Batista. No meio da crise da sua fé, ele mandou ir lá e perguntar a Jesus se era ele mesmo. E Jesus então dá uma resposta que faz com que ele firme novamente a sua fé na pessoa dele. Então nós confiamos no que Jesus fez. João Batista, pode acreditar em mim, olha o que eu estou fazendo. E hoje a gente olha e confia no que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele morreu por nós na cruz. Isso é fato histórico. E o mundo está dividido antes de Cristo, depois de Cristo, como prova desta evidência histórica do que ele fez naquela cruz. Entretanto, é claro, às vezes há dúvidas em nossos corações, em nossos pensamentos, a respeito de questões bíblicas, sejam elas, com relação ao futuro, com a escatologia, ou mesmo com algumas questões referentes ao passado, que a Bíblia não nos traz talvez algo tão claro, e aí surgem dúvidas. Mas você precisa entender que existem mistérios que não nos foi dado conhecer, e estes possivelmente sempre serão dúvidas em nossas mentes. Mas o mistério que nos foi revelado, o mistério do Evangelho, o mistério da pessoa de Cristo Salvador, o Filho de Deus que se encarnou, morreu por nós na cruz, este mistério do Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, este mistério nos foi dado a conhecer. E este mistério nós precisamos agora anunciar àqueles que não conhecem. E a nossa fé então está na pessoa de Jesus, e é nisso que nós devemos descansar. O que não nos foi dado a conhecer, muitos de nós fazemos teorias, suposições, mas não devemos nos preocupar com aquilo que não nos foi dado
a conhecer, que Deus não quis revelar a nós. Eu concluo essa devocional de hoje dizendo a você que está em crise na sua fé: corra para Jesus, volte para a palavra de Deus. Nela você encontrará a paz para o seu coração, para a sua alma, e a sua fé será firmada. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir da palavra. Quero te convidar então a orar novamente junto comigo. Pai, queremos agora agradecer ao Senhor pela palavra que nos trouxe, pelo ensino. Oramos para que o Senhor nos ajude, a fim de que possamos ter a consciência de que o Senhor realizou diversos sinais com o fim de mostrar e provar que Tu eras o Messias, o enviado de Deus. Que as pessoas, ao lerem a Tua palavra e se depararem com todos esses milagres e sinais que foram escritos e que foram realizados pelo Senhor, elas possam perceber que Tu és o Senhor, o ungido de Deus, o Filho de Deus, enviado por Deus, que morreu na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos deu salvação. Que este mistério que foi revelado, Senhor, a nós, possa ser compreendido por todos aqueles que ouvem esta mensagem, por todos aqueles que leem a Tua palavra, que Teu Espírito possa iluminar vidas e mais vidas, a fim de que elas alcancem graça, perdão, salvação. Deus, também ora ao Senhor para que visite cada um daqueles que se encontram enfermos em nossos dias, para que visite cada um daqueles que perderam entes queridos neste tempo de pandemia, que o Senhor Deus possa levar conforto a estas famílias, Senhor, que em meio a toda essa dificuldade, onde a nossa fé muitas vezes é abalada, assim como o João Batista, que teve dúvida naquele momento diante da morte, muitos de nós assim também vivemos e experimentamos isso, Senhor. Mas eu oro para que as pessoas possam encontrar no Senhor, na Tua palavra, a certeza de que és o Salvador, para que elas não se desviem, não se percam, Senhor, não venham se apostatar, que o Senhor nosso Deus possa ir em direção a esta vida que se encontra neste momento, quem sabe em crise na sua fé, e o Senhor possa colocar Tuas mãos poderosas e sustentar, Senhor, este Teu filho, essa Tua filha. Que esta fé se fortaleça hoje. Que, se necessário, Deus, eu te peço que o Senhor realize um sinal na vida desta pessoa. Eu sei que os sinais não são para ser experimentados, vivenciados da forma com que muitos hoje tentam manipulá-los, mas também sei, Deus, que o Senhor opera sinais maravilhas. Eu mesmo já vivenciei tantos destes sinais maravilhas, já vi o Senhor realizando milagres, Senhor, já vi o Senhor operando coisas sobrenaturais e tudo isso foi para mim importante. Por isso que eu te peço que o Senhor faça na vida daqueles que estão nesse momento em crise na sua fé, a fim de que haja um marco na história dessas pessoas, para que nunca se esqueçam de quem Tu és, Senhor, no momento das dificuldades, da crise. Que o Senhor dê paz a todos aqueles que estão hoje conectados conosco no nosso programa. Em nome de Jesus. Amém. Foi um grande prazer, poder estudar a Bíblia com você hoje. Nós vamos continuar em nosso próximo programa, conectar este texto de Mateus, capítulo 11. Há muitos mistérios, há muitas coisas nesta passagem, realmente de grande valia para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.